Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, que bom que você está aqui no nosso canal do YouTube, @Itatiaia Agro, o Itatiaia Agro destacando no rádio, em todas as mídias da Rádio de Minas, o agro. E hoje eu estou recebendo aqui o Ebinho Bernardes, vice-presidente do Sistema FAENG, Senar e presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Nova Ponte. Ebinho, satisfação recebê-lo pela primeira vez aqui no estúdio. Obrigado, viu? Fabiano, bacana, que prazer estar aqui com vocês aqui. É muito bom a gente poder conversar sobre a nossa agropecuária mineira, especialmente representando o Sistema FAENG e todos os nossos produtores rurais mineiros. Maravilha. Ebinho, para a gente começar, né? O javali, ele é um problema para a produção da agricultura mineira desde quando? Quando é que ele começa a aparecer como um grande problema, assim? Temos um problema, é o javali. É isso mesmo. Olha, eu te confesso que nos últimos 6 anos isso vem se agravando, a cada ano vem aumentando mais essa pressão de prejudicar o setor produtivo, né? Principalmente os nossos pequenos produtores são as pessoas que mais sofrem com isso, porque esse animal é uma espécie invasora, é um animal de porte grande, então assim, ele não tem um controle, ele se prolifera muito rápido, né? Então nós estamos sofrendo muito, o campo, as propriedades rurais, os nossos produtores rurais têm sofrido muito com esse animal. Uhum. E de alguma forma, esse sofrimento, você me falava aqui agora há pouco, né, antes até da gente gravar, relatos, ele ainda não se retrata em números ainda apurados, a apuração vai acontecendo, mas a gente tem relatos e mais relatos de produtores que perderam toda a produção de milho, por exemplo. Eles atacam o milho mesmo, né? É isso aí, eles atacam principalmente milho, soja, cana-de-açúcar, né, as nossas nascentes. Então, assim, de fato, aonde eles passam, eles destroem. Nós temos relatos aí de produtores rurais que perderam 100% da sua lavoura. Pequeno produtor que planta 32 hectares, eu tive a oportunidade de conversar com um produtor rural de Coromandel e ele me relatou, eu plantei 32 hectares de milho e fiquei sem nenhum pé de milho. Então, isso é um problema muito sério, né? Então, assim, um produtor pequeno, esse é um produtor pequeno, ele perdeu toda a sua plantação, ou seja, todo o seu mantimento que ele ia ter para tratar dos seus animais ou até para comercializar, para cuidar da sua pequena propriedade rural. Então, de fato, é um problema seríssimo, viu, Fabiano? E o javali, a carne do javali, por exemplo, a gente... esses javalis estão ali, a maioria abandonados, né? Estão circulando ali no campo. Ele não tem comercialização, ou, por exemplo, ao ser abatido o javali, ele tem um público para essa carne? Olha, hoje quem consome esses animais são os caçadores mesmo, os CACs, que ainda são muito pouco, e enfrenta uma grande dificuldade para obter uma arma para fazer a caça desses animais. Nós precisamos avançar nessa legislação, mas isso ainda não é o suficiente. Então, os animais mais adultos são quase impossíveis de ser comer, alimentar-se dele, porque ele dá um cheiro forte na carne, então geralmente dá para aproveitar o animal mais jovem. Então esses animais na fase adulta, ele chega a quase 10 arrobas ou até um pouco mais, então, e dá um cheiro forte. Então para alimentar ele não é um animal tão legal, né? Então assim, quando os CACs conseguem abater um animal desse porte, ele infelizmente não é aproveitado, só consegue se aproveitar os animais na sua fase mais jovem. E, de uma maneira geral, né, a gente falou no rádio agora há pouco, né, sobre essa questão de um consenso, pelo menos, entre órgãos ambientais, entre órgãos do agro e a própria Assembleia, de que é preciso fazer alguma coisa. Os animais estão invadindo, estão destruindo. Saiu algum caminho que tem alguma coisa encaminhada para a gente começar a discutir com mais praticidade esse problema? Fabiano, bacana a sua pergunta. Nós realmente tivemos essa audiência na Assembleia Legislativa nos últimos dias, e onde o Sistema FAENG, Senar, junto com a nossa equipe técnica, nós apresentamos uma proposta, uma sugestão para que a Assembleia possa discutir esse assunto com os órgãos, né, do governo, a sociedade civil como um todo, o IBAMA, né? E aonde a gente resgatou um projeto de 2023, que é o 1858, e nós fizemos algumas sugestões nesse PL, para que esse projeto possa, de fato, atender mais especificamente a esse ponto. Porque hoje, infelizmente, a legislação que nós temos, ela está arcaica, não atende o setor. Os animais, eles proliferam muito rápido, como eu te falei.
Cada animal desse traz aí em média 8 a 10 animais a cada 9, 10 meses. As fêmeas chegam no seu momento sexual muito rápido, então menos de um ano ela já está produzindo 8, 10 animais. Em 4 anos ela pode trazer 32 animais. Esses animais, só para você ter uma noção, eles podem percorrer até 300 quilômetros por dia em 24 horas. Então são animais que percorrem muito rápido, prolifera muito rápido, então isso traz uma preocupação muito grande. Então nós estamos discutindo com a Assembleia uma ação eficaz que possa resolver, pelo menos mais rápido, a gente poder segurar o aumento desses animais, que eles não venham aumentar da forma tão rápida como está aumentando. Mas, a grosso modo, quando a gente pensa assim, a resolução é eliminá-los. Não, assim, uma maneira melhor de se eliminar, porque não tem outro jeito, não tem como prendê-los, não tem como colocá-los em algum lugar, ou seja, é um animal muito, muito rápido, 300 quilômetros em 24 horas, imagina, gente, qual a velocidade que esse animal não tem, né? É isso mesmo, você falou tudo. Esse é um animal de uma espécie invasora de porte grande e nós não temos predadores naturais, né? É um animal que veio de fora, então nós não temos, então nós precisamos arrumar uma forma de fato de eliminá-los mesmo, porque isso não só pode trazer problemas para as nossas plantações, como para a saúde humana, né, para a saúde também dos nossos animais. Você vê que Minas Gerais hoje está livre da vacinação contra a febre aftosa. E esses animais são portadores dessas doenças. Então isso pode prejudicar não só economicamente, mas também as nossas exportações que estão a todo vapor, né? Então assim, você vê a questão sanitária, então vai aumentar mais ainda o problema. Então nós precisamos estancar esse problema de uma vez por todas. E se o javali já é complicado, aí está acontecendo também um fenômeno que é o javaporco, que está sendo um problema para carne de porco também. Ou seja, o porco, além de ter uma dificuldade na comercialização, essa carne de javaporco também também não é tão boa. É, porque começa a fazer um cruzamento, esses animais, para você ter noção, eles chegam nas propriedades rurais e conseguem quebrar o cercamento que existe ali, o mangueiro, né, e passa para dentro dos mangueiros, cruza com as fêmeas porco, né, e isso vai virando um problema maior ainda, né? Então, assim, isso você tem razão. E nós temos outras espécies também que estão aumentando, né? Tem o lebrão também, que é uma lebra de porte grande também, que já é um animal que causa também grandes problemas. Então, é um assunto que nós precisamos discutir muito, né? E o Sistema FAENG e Senar, junto com os nossos sindicatos, nós estamos muito prontos para debater esse assunto com a nossa equipe técnica, apresentando sugestão e solução para a Assembleia para que o governo possa, de fato, tomar uma medida de Estado. Ô, Ebinho, aproveitando que você está aqui, eu acho que esse tema do javali vai render muito ainda, a gente vai ter que acompanhar de perto, mas eu acho que a gente conseguiu fechar o problema aqui, né? Tem um animal que é problemático para tudo, tá invadindo todas as propriedades, daqui a pouco a gente, né, não tem nem o milho para alimentar os animais que estão ali, né, na produção agropecuária. Agora, aproveitando a sua presença aqui, a gente tem feito algumas matérias especiais, e uma delas é sobre essa questão da mão de obra no mercado de trabalho do agro. E a gente chegou a uma conclusão, conversando com alguns especialistas, que a gente tem problemas nas duas pontas. Na ponta da pessoa que é mais profissionalizada, que passou por uma graduação, que fez um acadêmico, está tecnológico, porque ele não quer necessariamente trabalhar no operacional, ele quer trabalhar no estratégico, ou seja, aí a gente não está tendo o pé na lama ali para fazer a coisa. E a gente está tendo um problema também na entrada. E muitos dos produtores, inclusive, que conversam com a nossa reportagem, falam que essa entrada é até devido ao programa social, que as pessoas não querem trabalhar por ter um programa social. Na sua visão, primeiro a primeira ponta lá, da questão da tecnologia, a gente realmente está em falta dessa mão de obra mais específica, mais tecnológica? É um problema que a FAENG, o Senar, que capacita tanta gente, está de olho? Com certeza, isso está no nosso radar, né? A gente tem lá mais de 300 cursos profissionalizantes para treinar o nosso público, tanto os nossos produtores rurais quanto os nossos trabalhadores rurais. E é importante ressaltar que o campo,
O agro hoje se paga muito bem por uma mão de obra não só a qualificada, mas aquela pessoa também que não tem uma certa qualificação, que estudou um pouco mais, mas que ele consegue fazer as atividades inerentes ali àquela função e assim, mas a gente sente que cada vez mais nós estamos em falta dessas pessoas, porque a agropecuária, você falou muito bem, ela tem se tecnificado a cada ano. E isso demanda uma mão de obra mais específica. Mas nós estamos prontos para preparar essa mão de obra para o mercado, né? Os nossos sindicatos que estão espalhados em Minas Gerais, que são 401 sindicatos, estão todos preparados para atender os 853 municípios do estado, para a gente formar pessoas que têm o interesse de trabalhar na nossa agropecuária. Seja a pessoa que já tem uma formação de graduação, ou seja uma pessoa que não tem formação, mas que ele consegue ali exercer alguma atividade, como o tratorista, muitas das vezes, e outras atividades ali do setor. Mas é uma preocupação nossa e o Sistema FAENG-SENAR está muito atento a isso e nós vamos cada vez mais aproximar desse meio para que a gente possa treinar, de fato, qualificar as pessoas para que elas estejam prontas para esse mercado, até porque a gente tem um comparativo aí do financeiro, o quanto se paga bem quem trabalha na agropecuária. Então, assim, é importante a gente ressaltar isso, porque houve um momento, né, Fabiano, que as pessoas saíam da fazenda para trabalhar na cidade. Hoje você percebe que isso inverteu. As pessoas saem da fazenda para vir estudar para a cidade, mas ele retorna para o campo, porque o campo hoje tecnificou muito, está pronto, ele gera um retorno ali positivo. Então, os filhos que saíam e não voltavam, hoje eles saem, estudam e voltam para a fazenda, né? E isso não é diferente com os nossos trabalhadores rurais. Ebinho, e nessa ponta da entrada, essa questão, eu ouvi, inclusive na semana passada, um produtor, a gente gravou um produtor, até uma matéria especial nossa que vai ao ar sobre o alho, mas lá em Capim Branco, na produção de tudo, né? A gente fez uma matéria especial muito legal do audiovisual, mostrando a evolução do alho, né? Então a gente foi nas duas cidades, a gente foi em Rio Paranaíba, e São Gotardo, que estão no auge, e fomos na que era auge no passado, que é Capim Branco, que era o sucesso no alho. E ele me falou da dificuldade que é a mão de obra hoje, porque ele acaba concorrendo com um rapaz que às vezes prefere, ele fica com medo de perder o programa social e não vai trabalhar no campo. Às vezes quer trabalhar informal, mas informal ele não pode contratar. É um problema hoje que o produtor enfrenta, ou seja, concorrer com uma mão de obra também, até com um projeto social, com um programa social. Isso é uma realidade? É uma realidade, com certeza, você foi no ponto. Nós, produtores rurais, nós estamos acostumados e fomos treinados dessa forma, de produzir alimento, de trabalhar na propriedade rural. E você veja que as pessoas, existe uma inversão de valores, né? O governo, infelizmente, ele tem uma política equivocada com essa questão social, porque eu acho que uma coisa é você trazer alguma coisa para alguém que está precisando naquele determinado momento. Outra coisa é você continuar com aquilo eternamente, né? Então, essas pessoas hoje que recebem algum tipo de auxílio, eles não querem registrar a sua carteira de trabalho por medo de perder o seu auxílio. Mas haja visto que ele consegue ganhar 4, 5, 6 vezes mais que aquele auxílio que ele está recebendo. Mas ele está querendo receber a diária dele e quer receber o do governo. E aí o produtor rural está ilegal, porque ele não registrou a pessoa, o Ministério do Trabalho, e está claro, isso tem que ser dessa forma mesmo. Eu acho que isso dá segurança para quem trabalha e para quem contrata, né? Então isso é sim um problema para nós produtores. Eu falo que você pode ir no supermercado que as gôndolas estão cheias. Não falta mantimento nas gôndolas do supermercado. O que eventualmente pode faltar é o dinheiro no bolso das pessoas por uma política equivocada do governo. Então o governo precisa reconhecer o papel do produtor rural de produzir, né, e de produzir corretamente. Nós precisamos de uma segurança jurídica para a gente continuar trabalhando nas nossas fazendas. Muito legal, muito bom ter essa impressão, porque a gente vai colhendo, né, as impressões, entendendo um pouco esse cenário. Ebinho Bernardes, vice-presidente do Sistema FAENG-SENAR. Obrigado, viu, pela presença aqui. Seja bem-vindo sempre aí. Fabiano, eu que agradeço, foi muito bom esse bate-papo aqui. Quero reafirmar aqui o nosso compromisso do Sistema FAENG-SENAR, junto com os nossos sindicatos, de continuar atuando de forma muito firme para defender os interesses dos nossos produtores rurais. Muito bem, e o nosso Itatiaia Agro está no rádio e em todas as plataformas da rádio mais ouvida do Brasil. Valeu!